Leitura do livro de Isaías, capítulos 37 ao 40, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Isaías, capítulo 37. E isto aconteceu que, quando o rei Ezequias ouviu isso, ele rasgou suas vestes e cobriu-se com vestimenta de pano de saco e foi para o interior da casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dentre os sacerdotes, cobertos com vestimenta de pano de saco, em direção a Isaías, o profeta, o filho de Amós. E eles lhe disseram: Desta forma, diz Ezequias, este dia é um dia de dificuldade, e de repreensão, e de blasfêmia, porque as crianças chegam ao momento de nascer e não há força para dar à luz. Possivelmente, o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, senhor dele, tem enviado para provocar o Deus vivo, e reprovará as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Por conseguinte, ergue tua oração pelo remanescente que é deixado. Então os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías disse-lhes: Portanto, vós direis ao vosso Senhor: Assim diz o Senhor: Não tenhas medo das palavras que tens ouvido, por meio das quais os servos do rei da Assíria me têm blasfemado. Eis que eu enviarei um poderoso golpe sobre ele, e ele ouvirá um rumor e retornará para sua própria terra, e eu o farei cair pela espada em sua própria terra. Então Rabsaque retornou e encontrou o rei da Síria guerreando contra Líbna, pois ele tinha ouvido que ele havia saído de Laques. E ele ouviu dizer concernente a Tiraca, rei da Etiópia: Ele é vindo para fazer guerra contigo. E quando ele ouviu isto, ele enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Desta forma vós fareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não deixes teu Deus, em quem tu confias, engana-te, dizendo que Jerusalém não será dada na mão do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido que os reis da Síria têm feito a todas as terras para destruí-las completamente, e tu serias livrado? Tem os deuses das nações as livrado, as quais meus pais têm destruído, como Gozã e Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu tens feito céu e terra. Inclina teu ouvido, ó Senhor, e ouça. Abra teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouças todas as palavras de Senaqueribe, as quais tem enviado para desonrar o Deus vivo. Com certeza, Senhor, os reis da Síria têm devastado todas as nações e seus territórios. E têm lançado seus deuses em direção ao fogo, pois eles não eram deuses, porém o trabalho de mãos humanas, madeira e pedra. Por este motivo, eles os têm destruído. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor, precisamente tu, unicamente. Então Isaías, o filho de Amós, enviou a Ezequias, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Considerando que tu tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e rido de ti com desdém. A filha de Jerusalém tem meneado a cabeça em direção a ti. A quem tu tens afrontado e blasfemado? E contra quem tu tens elevado tua voz e erguido teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos, tu tens afrontado o Senhor e tens dito:
Pela multidão das minhas carruagens estou subindo para o cume dos montes, para os lados do Líbano, e eu derrubarei os altos cedros daquele lugar e os ciprestes escolhidos dali. E entrarei em direção à região mais alta de sua fronteira e à floresta do seu Carmelo. Eu tenho cavado e bebi água. Com a planta dos meus pés tenho eu secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens tu ouvido desde tempos remotos como eu tenho feito isto, e desde tempos antigos que eu o concebi? Agora eu tenho trazido isto a ocorrer na expectativa de que tu devas estar a devastar cidades protegidas em amontoados de ruínas. Por esse motivo, seus habitantes foram de pouca força, eles ficaram consternados e confundidos. Eles eram como a grama do campo e como a erva verde, e como o mato sobre os telhados, e como trigo danificado antes de estar completamente desenvolvido. Porém eu conheço tua moradia, e o teu sair, e o teu entrar, e tua ira contra mim. Porque tua ira contra mim e o teu tumulto está manifesto aos meus ouvidos. Portanto, colocarei meu anzol em teu nariz e minha rédea em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho pelo qual tu vieste. E isto será um sinal para ti. Vós comereis este ano o que crescer por si mesmo, e o segundo ano aquilo que brotar do mesmo. E no terceiro ano semeai vós e colhei, e plantai vinhas e comei o fruto dali. E o remanescente da casa de Judá, que escapa novamente, irá lançar raízes para baixo e produzir frutos para cima. Pois para fora de Jerusalém sairá um remanescente, e daqueles que escaparem do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não adentrará esta cidade, nem atirará uma flecha ali, nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará uma rampa contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo ele retornará, e não adentrará esta cidade, diz o Senhor. Porquanto eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios 185.000. E quando levantaram-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e retornou e habitou em Nínive. E aconteceu que, quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o golpearam com a espada e escaparam em direção à terra de Armênia. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 38. Naqueles dias, esteve Ezequias enfermo à beira da morte. E Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor: coloca tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: lembres agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. E eu te livrarei e a esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. E isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de sol de Acais, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando tinha estado enfermo e foi recuperado de sua enfermidade.
Eu disse na interrupção dos meus dias: eu irei para os portões da sepultura. Eu estou privado do restante dos meus anos. Eu disse: eu não verei o Senhor na terra dos viventes. Eu não mais contemplarei o homem com os habitantes do mundo. Meu tempo de vida se vai e é tirado de mim como uma tenda de pastor. Eu tenho interrompido como um tecelão minha vida. Ele me interromperá com uma enfermidade que me definha. Do dia até a noite darás um fim em mim. Eu considerei até amanhã que, como um leão, então ele quebrará todos os meus ossos. Do dia até a noite darás um fim em mim. Como um grou ou uma andorinha, deste modo eu tagarelava. Eu gemi como uma pomba. Meus olhos falham com relação ao olhar para o alto. Ó Senhor, eu estou oprimido. Sê responsável por mim. O que direi eu? Ele tem tanto falado a mim e ele mesmo tem feito isto. Eu passarei brandamente todos os meus anos na amargura da minha alma. Ó Senhor, por meio destas coisas homens vivem, e em todas estas coisas está a vida do meu espírito. Então tu irás me restaurar e me farás viver. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens, em amor à minha alma, livrando-a da cova da corrupção, porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das tuas costas. Porque a sepultura não pode te louvar, a morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem à cova não podem esperar por tua verdade. O vivente, ele te louvará como eu faço neste dia. O Pai fará conhecida à criança a tua verdade. O Senhor está disposto a salvar-me, portanto, nós cantaremos minhas canções para instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida dentro da casa do Senhor. Porquanto Isaías tinha dito: deixe-os pegar uma massa de figos e estendê-la por atadura sobre o furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias também tinha dito: qual é o sinal que eu irei subir à casa do Senhor? Isaías capítulo 39. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que ele havia estado enfermo e estava recuperado. E Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas, a prata e o ouro e as especiarias e o unguento precioso e toda a casa de suas armas e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, ao rei Ezequias e disse-lhe: o que disseram estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? E Ezequias disse: eles vêm de um país distante até mim, de Babilônia. Então disse ele: o que eles têm visto em tua casa? E Ezequias respondeu: tudo que está em minha casa, têm eles visto. Não há nada dentre meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que os dias vêm, tais que tudo que está dentro da tua casa e o que teus pais têm armazenado em depósito até o presente dia, será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E de teus filhos, que de ti descenderem, os quais tu gerarás, eles os tomarão e eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, a qual tu tens falado. Disse ele além disso: porque haverá paz e verdade em meus dias. Isaías capítulo 40. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Falai agradavelmente a Jerusalém e gritai-lhe que sua contenda há terminado de forma favorável, que a iniquidade dela está perdoada,
porque ela tem recebido da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A voz daquele que clama no deserto: preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para nosso Deus. Todo vale será elevado e todo monte e colina será rebaixada, e o torto será feito reto, e os lugares ásperos planos. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne a verá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isto. A voz disse: clama. E ele disse: o que devo clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente, o povo é erva. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, que traz boas novas, sobe tu em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue tua voz com força, ergue-a e não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: eis vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com forte mão e seu braço governará por ele. Eis que seu galardão está com ele e sua obra o precede. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com seu braço e os carregará em seu colo e conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Quem tem medido as águas na concha de sua mão e repartido o céu em porções com a palma da mão, e incluído o pó da terra em uma medida e pesado os montes e as colinas em balanças? Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou, sendo seu conselheiro, o tem ensinado? Com quem tomou ele conselho, e quem o instruiu e o ensinou na vereda de juízo, e o ensinou conhecimento e mostrou a ele o caminho de entendimento? Eis que as nações são como uma gota de um balde, e são consideradas como pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. E o Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada, e para ele elas são consideradas menos do que nada e vaidade. A quem então vós ireis comparar Deus? A que semelhança ireis compará-lo? O trabalhador funde uma imagem esculpida, e o ourives a cobre com ouro e molda cadeias de prata. Aquele que é tão empobrecido que não tem oblação, escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza para preparar uma imagem esculpida que não terá movimento. Não tendes vós conhecido? Não tendes vós ouvido? Não vos tem sido contado desde o início? Não tendes vós compreendido desde as fundações da terra? Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, que distende os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela. Que reduz os príncipes a nada, ele torna os juízes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados. Sim, eles não serão semeados. Sim, seu tronco não se enraizará na terra, e ele também soprará sobre eles, e eles murcharão, e o furacão os removerá como restolho. Diz o santo: a quem então vós me comparareis, ou será igual a mim? Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, que faz surgir seu exército pelo número. Ele as chama todas pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus? Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece nem está cansado?
não há quem prescute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.